gente! Esse é um vídeo especial de Páscoa e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa bolsinha com orelha de coelhinho e ela é muito fofa e você consegue colocar, então, chocolate e doces pra você dar de lembrancinha de Páscoa, mas a pessoa pode usar essa bolsinha depois pra guardar outras coisas. Eu vou dar todas essas opções no final do vídeo, então primeiro a gente fica com o passo a passo, que é bem simples, bem fácil, gasta pouco material e você pode fazer ela dupla face, que aí ela vai ficar então com duas opções de cores e de tecidos pra você poder usar. Eu começo então colocando a modelagem no tecido e cortando ele, e eu tirei essa lateral, esse centímetro de costura, porque como eu dobrei o tecido eu não vou precisar dele. Eu vou deixar todos os moldes e todas as medidas que eu usei lá no blog, o link vai estar na descrição do vídeo, então vocês podem clicar lá para ver direitinho as medidas, mas é variável, vocês conseguem alterar as medidas para fazer um saquinho do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu corto então em 2 tecidos esse quadrado, porque ele vai ser dupla face, e eu também corto a orelha em 2 tecidos diferentes e também na entretela, porque eu quero que a orelha fique um pouco mais dura. Eu vou pegar a minha entretela na parte mais brilhante dela, que é onde tá a cola, e vou colocar na parte de dentro do tecido, então não é do lado direito, é na parte de dentro. Eu vou passar o ferro para poder colar certinho, cuidado para não se queimar, porque fica bem quente. E aí eu vou colar a entretela então em uma das partes da orelha. Agora eu vou juntar as duas partes da orelha, colocando o direito do tecido com o direito. E aí eu vou fazer uma costura na volta inteira, deixando só ali a parte de baixo aberta para eu poder desvirar. Depois de costurar, eu vou dar vários piques na parte redonda da orelha para poder ficar certinho, tomando cuidado para não cortar a costura que eu acabei de fazer. Aí eu vou desvirar ele, vou colocar a tesoura para poder me ajudar a desvirar certinho. É bom dar uma passada, porque aí ele vai ficar bem certo. E se você quiser, você também pode pespontar ali a volta inteira dele, mas eu não fiz isso, eu só desvirei. Agora eu vou pegar a parte de baixo, que é a parte do saquinho, vou colocar o direito com o direito e vou costurar então o avesso dele na parte de baixo e na lateral, deixando só a parte de cima sem costurar. E no outro saquinho eu vou deixar um pedaço ali em cima, 2 centímetros sem costurar, que eu vou virar para poder fazer o acabamento, para poder colocar a cordinha. Eu queria desvirar ele todo por aí, mas eu não consegui, eu tive que abrir embaixo para poder desvirar. Então nessa parte você pode não costurar um pedaço ali embaixo, assim uns 5, 6 centímetros, para poder desvirar tudo. Depois que eu costurei, eu pego a tesoura e tiro as pontinhas dos dois lados, porque fica melhor na hora de desvirar, mas também com cuidado para não pegar a costura. Eu vou pegar e vou desvirar esse que eu deixei os 2 centímetros ali na parte de cima aberto, e eu vou vincar assim com a mão mesmo. Se você tiver com ferro para passar, você pode passar o ferro, mas eu vou marcar ali para poder ficar certinho na hora de costurar. Ele vai ficar com essa abertura dentro, aí eu vou virar e eu vou passar uma costura ali nas laterais, né, fechando uma costura. Agora, um dos saquinhos vai estar no lado direito, que é esse meu verde, e o outro vai estar no lado contrário. Então vai ficar, as duas partes de estampa vão ficar se encontrando no lado de dentro. Eu vou ajeitar direitinho e eu vou alfinetar primeiro ali na parte aberta, que eu não quero que ele fique escorregando. Aí eu vou colocar a orelha dentro, dessa forma que eu tô fazendo, pra poder prender a costura dela e pra ela ficar toda certinha. Tem que pôr bastante alfinete nessa parte pra poder prender a orelha e pra ela não sair do lugar. E a orelha vai ficar entre os dois sacos, tá? Então ela entra ali no meio. Ela fica na parte direita dos dois saquinhos, né? A parte que eles se encontram, fica ali a orelha, e aí a gente vai passar uma costura ali na volta inteira. Como eu falei antes, eu tentei desvirar ele todo só por aquela abertura que ficou, mas não deu, é muito tecido, ficou um bololô, aí eu tive que abrir ali a parte de baixo, e aí você vira rapidinho, e aí eu vou passar uma costura prendendo essa parte que tava aberta, e aí já vai fechar pra ficar certinho. Depois de fechar a parte que a gente desvirou, é só colocar o forro pra dentro
E agora eu vou ajeitar ali certinho a parte de cima, porque eu vou passar uma costura de mais ou menos 1 centímetro, fechando ali toda a parte, para poder colocar depois o passante, né, o fio ou a fita ali em volta. Depois de passar essa costura, eu vou colocar minha fita com um alfinete, vou passar ali dentro até sair do outro lado. E aí eu dou um nozinho na ponta só para poder segurar a fita. E tá pronto o nosso saquinho com a orelha de coelhinho. Olha que fofo que fica. E o legal é que você pode usar tanto de um lado quanto do outro. Então tem essas duas opções, ele fica realmente dupla face. Aí você pode colocar chocolate ou doces ou qualquer coisa que você quiser para dar de lembrancinha de Páscoa. E você também pode usar para outras coisas, como por exemplo, para poder levar bijuteria ou outras coisas em viagem. E você também pode colocar um colchete, pode costurar a mão mesmo um colchete ali no final da orelha para poder fechar assim. Ou senão você pode fechar mesmo que nem o saquinho, só amarrando com a fitinha. Uma outra opção que eu dou pra vocês é amarrar as orelhas e aí você consegue pendurar no carregador enquanto o seu celular fica dentro da bolsinha. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado também das opções e dicas que eu dei pra você poder reutilizar essa bolsinha pra outras coisas, não só pra guardar os doces na Páscoa. Se gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha pra poder me ajudar na divulgação. Dá também uma olhadinha no blog, porque lá eu sempre coloco fotos e mais algumas outras informações que eu acabo esquecendo de falar no vídeo. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijinho e tchau!